Meus amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Marcos Paulo Andrade Bianchini, eu sou pós-doutor em Direito, doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, mestre em Direito Público. Estou aqui no 27º Encontro de Atividades Científicas para trazer algumas informações sobre um novel paradigma do Estado de Direito que tem sido denominado de Estado Democrático de Direito Climático. E nós vamos refletir sobre alguns institutos jurídicos que estão envolvidos e qual que tem sido a função do direito para a mitigação dos impactos nas mudanças climáticas, em especial para se evitar, buscar mitigar os eventos climáticos extremos. Então eu convido você para que, junto comigo, nós possamos refletir sobre esses importantes assuntos voltados para a ciência jurídica e não somente o direito em si, mas também o direito ambiental, a ecologia, a biologia e qual é a contribuição da legislação para esse momento que nós estamos vivendo. Convido você para acompanhar aqui os slides. O tema da palestra é Estado Democrático de Direito Climático, Governança e Justiça na Crise Climática. Eu estou aqui palestrando hoje, compartilhando com você alguns assuntos importantes para nós debatermos juntos a respeito desse tema de suma importância para a nossa existência. Eu trouxe alguns recortes de reportagens para demonstrar a manifestação de alguns eventos climáticos extremos. Eu estou falando aqui no mês de novembro de 2024. E no início deste ano nós tivemos uma enchente lá que afetou o estado do Rio Grande do Sul, que trouxe aí literalmente uma movimentação de mais de 600 mil pessoas. Mais de 600 mil pessoas foram movimentadas no território, tiveram que abandonar suas casas porque ficaram tomadas de água, ruas tomadas de água, prédios públicos, cidades inteiras, literalmente, como diz aí a reportagem, 446 municípios impactados com esse evento climático extremo lá no Rio Grande do Sul. E os autores do direito ambiental, a gente tinha a questão dos refugiados somente quando se tratava em casos de guerras, em casos de perseguições políticas, esse instituto jurídico, inclusive, que existe tratados internacionais de direitos humanos que trata a respeito dos refugiados. Mas só que com os eventos climáticos extremos surgiu um novo instituto jurídico, uma nova nomenclatura. Aquelas pessoas que são impactadas com eventos climáticos extremos e precisam se movimentar dentro do próprio território ou fora dele para outro estado soberano, eles têm sido chamados de refugiados climáticos. Olha só que ponto que nós chegamos no que diz respeito ao avanço aí da temperatura da Terra, o que tem proporcionado aí graves, importantes mudanças climáticas que têm impactado a vida de toda espécie de vida no planeta Terra. Então surge aí essa nova nomenclatura chamados refugiados climáticos, que são aquelas pessoas que são movimentadas em seus territórios ou fora deles em razão de eventos climáticos extremos. Nós também tivemos no mês de outubro, mês passado de 2024, a passagem lá pela Flórida do furacão Milton. Houve uma grande comoção, houve também ali uma grande movimentação de pessoas, e esses eventos climáticos extremos, eles têm conseguido movimentar um contingente de pessoas, um número tão grande de pessoas, que muitas guerras importantes que nós conhecemos e terríveis da história da humanidade não movimentou tantas pessoas quanto os eventos climáticos extremos. Então o furacão Milton, ele foi um furacão que passou lá na Flórida, cortou a Flórida de costa a costa, e houve um preparo muito grande, um acompanhamento muito grande, um temor muito grande de desastres em toda a ordem possível e imaginável, mas só que enquanto o furacão Milton passava lá na Flórida, choveu em São Paulo, na região sudeste aqui no Brasil, uma noite de sexta-feira. E a chuva, o temporal aqui em São Paulo, ele veio com uma violência tão grande que causou mais danos e impactos do que o furacão Milton
lá na Flórida, que é uma região típica para furacões, né? Então, o número de pessoas mortas lá foram 16, aqui foram 7 pessoas mortas, mas só que o número de pessoas impactadas sem energia elétrica aqui foi quase na casa de milhões de consumidores. E olha aqui, para cada casa existe mais de uma pessoa. Então, milhões de pessoas foram impactadas somente com um evento climático extremo que aconteceu em São Paulo, que comparado a um furacão Milton, ele foi mais destrutivo do ponto de vista material e também para a economia, para a vida das pessoas e também para o meio ambiente. Então, avançando, contextualizando, né, essa questão da crise climática, nós temos também uma outra nomenclatura. Eu estou aqui no estado de Minas Gerais, o estado de Minas Gerais responde aí por cerca de 70% da produção do café nacional, e nós aqui no estado de Minas Gerais passamos 6 meses de seca, e isso trouxe um impacto muito grande na saúde das pessoas, na saúde dos animais, no que diz respeito a queimadas e também no que diz respeito à agricultura, principalmente aí na produção de alimentos. Então, a lavoura do café ela foi seriamente impactada e houve uma alta no mês de novembro de 2024 de mais de 38% do preço do café para o consumidor final, né, nos supermercados. E essa inflação do café, que se deu em razão da seca extrema, né, e fazendo com que a oferta diminuísse, inclusive a oferta global do grão, do café, diminuísse, essa elevação do preço tem sido chamado de inflação climática. Então a gente olha refugiados climáticos, inflação climática, então nós vemos surgir aí institutos jurídicos, nomenclaturas, categorias de objetos que outrora a gente não tinha. Isso tudo em razão desse forte impacto da ação humana, da ação antrópica no meio ambiente, que tem aí, segundo a ciência, produzido essa crise climática e levando a humanidade, e não somente a humanidade, mas todo o planeta Terra, a ter que conviver e experienciar de uma forma mais constante os chamados eventos climáticos extremos. E essa crise climática ela se dá literalmente em razão de uma nova era geológica que a ciência tem denominado de antropoceno. No antropoceno, a atividade humana, ali depois da Revolução Industrial, mas só que houve ali uma grande aceleração depois da Segunda Guerra Mundial, a ação humana no meio ambiente, né, ela literalmente tem a capacidade de interferir de uma forma desastrosa, produzindo desequilíbrio e destruição ecológica global. Então, o antropoceno é uma era geológica que literalmente o nome atribuído à intervenção humana no sistema do planeta Terra, provocando mudanças irreversíveis no planeta Terra. É também denominado por alguns autores como a Era da Solidão, justamente porque já existe aí a perda irreversível de biodiversidade. Quando eu falo biodiversidade, estou falando de toda forma de vida, seja plantas, sejam animais, bactérias, fungos, insetos, né? E a raça humana ela tem ficado aí isolada justamente porque a atividade humana, a atividade econômica humana, a atuação do homem no planeta Terra, em razão da tecnologia, em razão dos modos e meios de produção, ela tem impactado a Terra de uma forma tão gigante que literalmente nós estamos extrapolando aí alguns limites. Então, existe aí, segundo a opinião dos autores, né, nessa era geológica do antropoceno, existe aí pelo menos nove limites, né, em que existe aí literalmente um teto ecológico onde possa ser possível, né, se consumir com sustentabilidade. E segundo esses autores, pelo menos quatro limites
dos 9 já foram ultrapassados de uma forma irreversível, né? E se o homem continuar nessa pegada, né, ecológica, com essa visão, literalmente a condição de vida no planeta ela vai se tornar inviável. Então, dentre aí os limites que foram ultrapassados, segundo a ciência, é a perda da biodiversidade. Esse teto ecológico aqui já foi ultrapassado. Outro também, as alterações, né, no solo, as alterações no solo também já foi ultrapassado. Já também foi ultrapassado a questão da conversão das terras, né? E também a questão da poluição química e, por fim, aquilo que nos interessa, que é a mudança climática. Então, pelo menos 4 dos 9 limites, né, já foram ultrapassados. Então, literalmente, do ponto de vista da ciência, se tornaram irreversíveis, e com isso a gente percebe que é necessária uma mudança de postura. E para moldar o comportamento dos homens, nós temos o direito, porque as normas jurídicas ela impõem um comportamento congente para todos aqueles que habitam em um determinado território, em um determinado estado, de forma que aquele que avilta a norma jurídica, a norma sempre traz com ela a sanção, né, caso ela seja violada. Então, nós vamos aqui entender, né, como o direito ele tem funcionado justamente para atuar a fim de mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Segundo a Corte Interamericana de Direitos Humanos e até mesmo o próprio Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que os maiores afetados das mudanças climáticas são as populações vulneráveis, né? E, como nós vimos nessa era geológica do Antropoceno, com esses limites ultrapassados, essa tradição de se afetar somente as pessoas socioeconomicamente mais vulneráveis também está mudando, porque está afetando a todos, aqueles que têm recursos financeiros, aqueles que não têm, aqueles que são ricos, aqueles que são pobres, tanto os burgueses quanto o proletariado, eles têm sido afetados em razão dessas mudanças climáticas, né? E essas regiões em que existe ali uma poluição extrema, né? Onde existe uma violação estrutural de direitos humanos, com violações massivas de direitos fundamentais, essas regiões têm sido chamadas de zonas de sacrifício climático. Nós aqui, infelizmente no Brasil, nós tivemos em Porto Velho, em Rondônia, um estado de poluição tão grande, que lá foi considerado uma zona de sacrifício climático, e todas as pessoas, sejam ricos, pobres, burgueses, proletários, sejam as pessoas cultas, aquelas pessoas ainda sem alfabetização, todos sofreram nessa zona de sacrifício climático, se instalando o que no direito nós conhecemos, né, em razão aí em que há uma massiva violação de direitos humanos e de direitos fundamentais, de uma forma estrutural dessa violação, nós chamamos de estado de coisas inconstitucional, e a questão climática no Brasil já tem sido tratada pelo direito como estado de coisas inconstitucionais ambiental e climático, em razão dessa violação sistemática, massiva e estrutural, tanto dos direitos humanos, né, aqueles direitos no plano internacional, também quanto nos direitos fundamentais, aqueles na ordem interna que estão esculpidos na Constituição, também nos tratados em que o Brasil, de direitos humanos, que o Brasil ele é signatário. Então, essa zona de sacrifício climático não está olhando quem, né? Ela literalmente se instala em razão justamente da atuação do homem nessa era chamada Antropoceno. Lembrando que o Antropoceno é a era geológica em que a atuação do homem se tornou literalmente destrutiva
para a possibilidade de vida no planeta Terra. Então, quando a gente fala de ordenamento jurídico e de normas jurídicas para a questão da proteção climática, nós temos o que os autores e estudiosos do direito ambiental, do direito climático, têm denominado da Carta do Clima da ONU, que é formada por 3 documentos. O primeiro documento é a Convenção Quadro sobre a Mudança do Clima de 1992, que aconteceu ali em conjunto com a Rio 92, também chamado de Eco 92, que reconheceu que a mudança do clima é uma preocupação global e exige uma cooperação internacional, que ela literalmente já para reduzir, tirar o pé do acelerador e colocar o pé no freio nas emissões de gases de efeito estufa, justamente porque, segundo a ciência, são esses gases de efeito estufa que têm aí proporcionado aquecimento global e com isso tempestade, derretimento de geleiras, perda de biodiversidade, eventos climáticos extremos e outras coisas mais. Então, em 1992, nós estamos aqui falando em 2024. Então, aí nós temos aí um lapso temporal de décadas em que isso já começou a ser discutido e de lá para cá o que nós temos percebido somente a piora, em especial no que diz respeito à emissão de gases do efeito estufa. Depois, em 1997, nós temos um documento muito importante, que é um tratado internacional, né, que é o chamado Protocolo de Kyoto. Ele começou, mas ele não teve a efetividade necessária, justamente porque os países em desenvolvimento, né, saíram fora, né, não quiseram aderir, não se tornaram signatários desse protocolo. E aí vem uma grande dificuldade e um grande problema. Se os países desenvolvidos, né, não reduzem a emissão e não querem saber desse compromisso, aí vem os países em desenvolvimento, como o Brasil e outros países pobres também, e que são, né, detentores de grandes reservas naturais, de biodiversidade, que literalmente precisa da questão da produção para a economia, e vem aquela uma espécie de má vontade. Olha, se os países desenvolvidos eles não querem aderir, porque nós que estamos em desenvolvimento, nós vamos aderir a qualquer tipo de protocolo de redução de emissão de gás do efeito estufa, sendo que a gente precisa da produção e precisa crescer. Aí entra questões ideológicas que são nocivas para tratamento dessa questão real, científica, importante, verdadeira, que são a questão das mudanças climáticas. Tá? Então, o protocolo de Kyoto foi o primeiro tratado em que se buscou esse acordo, com alguma falha, mas no Acordo de Paris nós vemos aí que houve uma mobilização política, né, econômica, geopolítica, no sentido de que os países se reuniram para que pudessem cumprir metas voluntárias para redução de emissões de gases de efeito estufa, ali com uma meta principal de manter o aumento da temperatura global abaixo de 2 graus, com esforço para limitá-lo a 1,5 grau. Tá? Eu não trouxe aqui a informação, mas eu acredito que essa questão da meta global abaixo de 2 graus já foi pro beleléu, já foi ultrapassada, né? E infelizmente esse esforço tem que ser um esforço diário e tem que ser um esforço internacional. Por isso, né, que nós vemos o surgimento desse novo paradigma, que é o Estado de Direito Climático, que daqui a pouco nós vamos aprofundar a respeito desse tema. Então, eu gostaria só de trazer essa pontuação aqui, depois da opinião consultiva 23 de 2017, lá da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o direito ambiental e o direito climático foram considerados e tratados como direitos humanos. Então, todos os tratados internacionais que versam sobre direito ambiental ou direito climático, eles são considerados tratados internacionais de direitos humanos.
E o Brasil, ele internalizou e ele é signatário de pelo menos 3 tratados importantes a respeito do clima, que é a Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas, o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris. Então, esses tratados internacionais de direitos humanos, conforme nós percebemos aqui, olha, na pirâmide normativa, até sugerida por Hans Kelsen, nós temos no topo da pirâmide, né, como norma fundamental a Constituição, onde as leis ordinárias, né, a legislação infraconstitucional, ela tem que buscar fundamento de validade na Constituição, né? Porque se não for compatível com a Constituição, existe um vício de inconstitucionalidade. Então, o fundamento de validade das normas infraconstitucionais, que são as leis e demais tratados internacionais, tem que buscar fundamento de validade na Constituição, que ocupa ali o ápice, o prisma da arquitetura constitucional, correto? Depois, entre a Constituição e as leis infraconstitucionais, nós temos as normas que são chamadas de normas supralegais. O que são normas supralegais? Elas estão abaixo da Constituição, mas só que elas estão acima das leis infraconstitucionais. Então, essas normas, né, que têm esse status normativo de normas supralegais, segundo a DPF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que foi julgada pelo STF, lá no controle concentrado de constitucionalidade, número 708, quando tratou justamente do caso Fundo do Clima, ela considerou que as normas ambientais e que as normas climáticas, os tratados internacionais que versam sobre direito ambiental e direito climático, eles gozam desse status de supralegalidade dentro do panorama e do prisma do ordenamento jurídico brasileiro, tá? Então, norma supralegal, ela ocupa essa posição na pirâmide normativa, abaixo da Constituição, acima das leis infraconstitucionais. E é interessante porque quando você... deixa eu ver aqui se eu falo isso aqui um pouquinho aqui mais para frente. Vou falar isso daqui. Quando eu falo que as normas da base normativa, né, da pirâmide normativa, as normas infraconstitucionais têm que buscar fundamento de validade na Constituição, sob pena de incorrer em vício de inconstitucionalidade, eu percebo também, né, que nas normas supralegais existe um outro tipo de controle, que é o controle de convencionalidade. Então, como as normas, os tratados internacionais de direitos ambientais e climáticos possuem status supralegal, é possível fazer o controle de convencionalidade das normas internas. Quando eu falo normas internas, estou falando leis ordinárias, todas as espécies legislativas, né? A não ser a emenda constitucional, porque emenda constitucional é norma constitucional, né? E as normas constitucionais obedecem à questão da vedação do retrocesso, então certamente não vai violar aí normas que o Brasil, de tratados internacionais de direitos humanos e também de direitos ambientais ou climáticos, em que o Brasil é signatário. Então, se qualquer norma, né, seja um ato do poder público, seja um decreto, seja uma lei ordinária, se qualquer espécie legislativa, é possível fazer um controle de convencionalidade. Eu pego aquela lei e faço e verifico se existe compatibilidade com aquele ato normativo com a convenção internacional que o Brasil é signatário, que versa sobre direito climático ou direito ambiental. Lembrando que essas convenções, segundo o próprio STF, têm o estado de supralegalidade, estão abaixo da Constituição, acima das leis infraconstitucionais, e por isso é possível fazer sim um controle de convencionalidade. Em razão dessa possibilidade do controle de convencionalidade, surgiu aí vários princípios, o princípio do indúbio pro natura et clima, né? Em caso de dúvida, as normas mais protetoras do meio ambiente e mais protetoras também para o clima. Então, nós temos também um acordo muito importante, mas isso aí fica
para um outro momento, que é o Acordo de Escazú, que fala justamente da informação, da possibilidade de abertura e de participação da população nas decisões afetas dos estados, né, afetas ao clima e também ao meio ambiente, proteção também daquelas pessoas que são ambientalistas, que são protetores aí, literalmente militantes do meio ambiente. Mas isso aqui, o Acordo de Escazú, a gente fala em outro momento, mas ele também reforça que deve ser aplicada a norma mais favorável aí para o meio ambiente. Então, diante de toda essa complexidade, nós temos aí um novo paradigma do Estado de Direito, que é o paradigma do Estado de Direito climático. E quando eu falo paradigma, meus amigos e amigas, eu lanço mão aí de uma expressão que foi cunhada por Thomas Kuhn, um livro chamado A Revolução das Estruturas Científicas, escrito lá na década de 1970, e que foi apropriado pelo direito pelo professor Menelik de Carvalho Neto, que hoje é professor da Universidade de Brasília. E quando se fala em paradigma, para o direito, paradigma são as rupturas das gramáticas de práticas sociais que ensejam um novo horizonte de sentidos. Acontecem transformações tão grandes na relação da sociedade dentro de um Estado em que se há a ruptura, o rompimento de um modelo novo, de um modelo velho para um modelo novo. Não é que as coisas mudam, mas o olhar sobre as coisas mudam, né? A forma como se enxerga, se apropria dos objetos mudam, né? E isso é o paradigma. Paradigma não é modelo dentro do direito constitucional, dentro do constitucionalismo mundial, né? Paradigma não é modelo, né? Existe também lá no direito do trabalho a questão do paradigma, mas aqui no direito constitucional ambiental, climático, no direito constitucional internacional, global, nós temos paradigma como ruptura das gramáticas de práticas sociais que ensejam um novo horizonte de sentidos. Transformações muito grandes que rompem e fazem com que a ordem jurídica inove também. Então, lá no início dos Estados Nacionais, logo depois das revoluções burguesas, né, a Revolução Gloriosa, que é a Revolução Inglesa, depois a Revolução Americana e, por fim, a Revolução Francesa, onde, quando surgem os Estados soberanos, teria o paradigma do Estado liberal. Depois da Revolução Industrial, né, quando a gente chega no ano de 1900, 1885, 1888, no auge da Revolução Industrial, a gente vê a necessidade que aquele modelo antigo do Estado liberal, ele começou a saturar, surgiu o Estado Social, que é literalmente ali quando a necessidade de positivação de direitos fundamentais, limitação de jornada de trabalhos, férias, salário, né? A gente vê a primeira Constituição trazendo direitos sociais, a Constituição Mexicana de 1917, a Constituição de Weimar de 1919, que traz ali as normas sociais. Então, paradigma de Estado social. Depois, nós temos os horrores dos regimes totalitários e também a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial surge o paradigma do Estado democrático de direito. Agora nós estamos avançando para um momento lá na era do Antropoceno, né, em que a pegada do homem, a atividade humana se tornou tão nociva para o meio ambiente, em que o homem tem poder, por meio da tecnologia de suas atividades, destruir o planeta Terra, extinguir com toda a forma de vida que existe aqui na Terra, né? Em que há ruptura, há um excesso aí e se inaugura um novo paradigma, ruptura das gramáticas de práticas sociais que seja um novo horizonte de sentidos, no sentido de que há necessidade de um paradigma de Estado de Direito climático. Por quê? Porque esse paradigma do Estado de Direito, ele tem que dialogar com o direito internacional, tanto global quanto regional. Esse paradigma do Estado de Direito, os Estados nacionais, né, o direito nacional, tanto o direito constitucional, infraconstitucional, subnacional, ele tem que estar atrelado de uma forma sistêmica, numa interpretação sistêmica,
com os demais ordenamentos jurídicos de outros estados soberanos, porque não adianta eu aqui ter uma postura preservacionista se o Estado nacional, meu vizinho aqui do lado, desmata, produz extinção de biodiversidade, faz emissões de gases do efeito estufa. Então, há necessidade desse pacto mundial, internacional dos Estados soberanos para a formatação de normas e compromissos em que a vida seja viável e que haja literalmente um desenvolvimento, mas um desenvolvimento respeitando esses limites globais, que é literalmente o que nós conhecemos como desenvolvimento sustentável. Tá? Então, esse paradigma do Estado de Direito Climático, ele rompe com essa exclusividade do Estado no domínio constitucional e começa a enxergar um constitucionalismo global. Nós temos decisões de vários Estados soberanos, né? Eu trouxe o exemplo aqui da Suprema Corte Alemã, que destacou a responsabilidade global dos estados na proteção climática. Nós temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos, tribunais constitucionais latino-americanos dentro de uma proteção de direitos humanos regional, em que tem se discutido muito, mas muito aí no que diz respeito aos direitos humanos ambientais, os direitos humanos climáticos, tá? Eu trouxe a Corte Alemã porque a Corte Alemã ela tem se despontado no mundo na judicialização e nas decisões judiciais que dizem respeito aí ao meio ambiente. Avançando, pessoal, nós temos do plano constitucional, né? Eu já trouxe para vocês. No âmbito infraconstitucional, nós temos aí a lei da Política Nacional sobre Mudança do Clima. Quando eu falo infraconstitucional, eu tenho a Constituição, né? E nesse novo paradigma, e eu cito aqui o artigo 225 da Constituição, que fala do meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é necessário para as presentes e futuras gerações de uso de bem do povo, condição de vida, vida saudável como direito humano, né? Então, na ordem infraconstitucional, nós temos a Política Nacional sobre Mudança do Clima, que é a Lei 12.187 de 2009, que traz princípios, deveres e instrumentos para a redução de impactos climáticos e define objetivos e diretrizes para a atuação do Estado e da sociedade na proteção climática. Então, aí, formando um microsistema legal de proteção climática, eu tenho a Política Nacional sobre Mudança do Clima, que impacta diretamente em outros diplomas muito importantes, que é o Código Florestal, de 2012, a lei do SNUC, que é a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a lei de crimes ambientais também. Então, nós, em 2024, sofremos com uma perda de biodiversidade muito grande em razão das queimadas, em razão da seca extrema que afetou o território brasileiro, castigando biomas como o Pantanal, como a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, e essas queimadas têm feito o Brasil, infelizmente, ocupar um dos primeiros lugares aí na emissão de gases do efeito estufa. As queimadas que não se consegue controlar, infelizmente, mas exige aí um esforço muito grande. O Estado brasileiro tem se mostrado ineficiente na proteção ambiental no que diz respeito ao combate às queimadas. Então existe esse microsistema infraconstitucional de proteção climática que está aí dentro da nossa legislação. E aí, aqui em 2024, nós percebemos a união, um pacto federativo da união das funções, né, que é denominada assim, até de uma forma incorreta, de poderes, porque o poder pertence ao povo, que exerce por meio de seus representantes legais. E a gente tem as funções, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então a gente tem verificado que há um pacto entre essas funções, entre esses poderes, para que haja literalmente uma resposta naquilo que foi denominado de estado de emergência climática. Tá? Então, nós tivemos a emenda constitucional 123 de 2022, que é literalmente uma emenda constitucional que foi produzida no Congresso Nacional, né,
dentro lá nos termos do artigo 59 lá da nossa Constituição, dentro das espécies legislativas, e também o artigo 60 da nossa Constituição, que fala especificamente sobre o rito legislativo, o procedimento legislativo sobre as emendas constitucionais. Nós tivemos aí essa emenda constitucional 123 de 2022, que traz uma mudança de matriz energética no Brasil, que é literalmente a redução de emissões de gás do efeito estufa, literalmente por meio de biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel. Então, existe um estímulo muito grande à descarbonização da economia para abrir mão dos combustíveis fósseis e trazer aí em voga os biocombustíveis, né? Então, a gente verifica que essa emenda trouxe incentivo tributário que vai perdurar aí por 20 anos para que se adote essa matriz energética que tem mais a pegada da biodiversidade e deixa de eliminar gases aí do efeito estufa. Então, desde quando foi adotado os carros flex aqui no Brasil, né, de 2003 a 2020, o Brasil deixou de emitir mais de 515 milhões de toneladas de gás carbônico, que é um gás, principal gás aí de efeito estufa, tá? Então, a gente percebe também uma outra questão, que é o incentivo à adoção de matrizes energéticas que sejam renováveis, limpas, no sentido em que também possibilite o desenvolvimento das regiões produtoras tanto do etanol quanto do biodiesel, né, que utiliza a agricultura, para que haja desenvolvimento social, e aí vem um tripé da sustentabilidade, né? Aquilo que é economicamente viável, aquilo que é socialmente justo, né? E aquilo que haja governança com sustentabilidade. Então, nós percebemos aí essa emenda constitucional que trouxe aí uma mudança constitucional e inaugurou a transição de matriz energética aqui no nosso país. Depois nós temos aqui o Palácio do Planalto, a gente falou do Legislativo, o Palácio do Planalto está aqui. Recentemente, agora no dia 8 de outubro de 2024, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o presidente atual eleito, que está exercendo seu mandato aqui no ano de 2024, ele sancionou a lei do combustível do futuro, que literalmente a pegada do biodiesel, compromisso das companhias aéreas, reduzir, né? E é uma redução aqui obrigatória, os gases de efeito estufa em voos domésticos a partir de 2027, o biometano e o biogás, buscando essa matriz energética brasileira e a exponencialização e o crescimento dela, questão dos combustíveis sintéticos, o aumento da porcentagem do etanol na gasolina, né? Etanol na gasolina, e também a criação de um marco legal, se eu não me engano aqui, vai de 22% a um máximo de 35%. Se eu não me engano, hoje, atualmente, o percentual de etanol da gasolina é de 20%, tá? Mas aqui, nessa nova lei do combustível do futuro, estabelece um limite mínimo de 22% e máximo de 35% de mistura, né, da presença do álcool, do etanol na gasolina. E também dispõe aí sobre a criação de um marco legal para a captura e estocagem geológica de dióxido de carbono, né, dos gases de efeito estufa. Então, existe aqui também uma grande possibilidade aqui de sustentabilidade e desenvolvimento, que é a questão dos créditos de carbono, né? Voltando aqui, avançando, agora nós temos o STF, nós tivemos importantes julgamentos na esfera do controle concentrado de constitucionalidade, nas arguições de descumprimento fundamentais 743, 746, 857, agora em 2024, que é literalmente o STF, diante desse estado
de emergência climática, com uma gigantesca perda de biodiversidade, né? Queimadas de milhares de hectares, milhões de hectares de matas em todos os biomas brasileiros. O STF foi provocado, né? E o ministro Flávio Dino, ele determinou a mobilização das Forças Armadas, Polícia Federal, Bombeiros, para ações preventivas e repressivas, ampliação do número de aeronave, mutirão de investigação a causas humanas de acidente, envolvendo o Ministério Público e Poder Judiciário. Então foram algumas medidas que foram tomadas aí pelo Poder Judiciário, né, no que diz respeito a esse estado de emergência climática. Houve também, no julgamento dessas ações do STF, o que é chamado de reconhecimento do princípio da proteção insuficiente, ou seja, o Estado está aquém da proteção necessária no que diz respeito à estrutura e políticas públicas para mitigar, para combater, né, a emissão dos gases de efeito estufa, as queimadas, os eventos climáticos extremos, atenuar as consequências deles. Então, nós temos aí essa questão do Supremo Tribunal Federal como órgão que é protetor aí da biodiversidade brasileira, né, dentro da Constituição, ele trazendo essa intervenção judicial como forma mandatória, cogente, né, que vincula a todos no que diz respeito à necessidade de o Estado se estruturar, incorporar deveres de descarbonização da economia e matriz energética, e nós vemos aí literalmente, através do controle de convencionalidade, controle de constitucionalidade, o Judiciário atuando de forma a trazer uma resposta junto com o Executivo e o Legislativo, os estados, os cidadãos, a sociedade civil organizada, para do que diz respeito a essa mudança climática e esse novo modelo de Estado, que é o Estado democrático e de direito climático, esse novo paradigma. Então aí está meu contato pessoal, meu nome é Marcos Paulo Andrade Bianchini, meu e-mail, você também me encontra nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no LinkedIn, então aí estão meus contatos. Muito obrigado pelo prestígio que vocês me deram aqui hoje para tratar desse assunto importantíssimo que é o paradigma do Estado de Direito Climático, né? Lembrando que paradigma é a ruptura das gramáticas de práticas sociais, que enseja um novo horizonte de sentidos, e que a necessidade de uma nova adoção e apropriação, né? Uma nova forma de olhar a sociedade para além dos estados nacionais, para que seja possível, né, nessa era geológica chamada do Antropoceno, nós buscarmos aí essa mitigação dessa destruição e essa extrapolação dos limites que já aconteceram, para que nós possamos aí, como seres humanos, e não somente do ponto de vista humano, mas do ponto de vista ecológico, toda a forma de vida do planeta Terra ter a condição de existir com possibilidade, buscando sempre o quê? Um desenvolvimento sustentável, e para isso eu trouxe aqui tanto a legislação internacional, a legislação constitucional, as normas constitucionais, o microsistema infraconstitucional e como os poderes legislativo, executivo, judiciário têm atuado com resposta estruturais dentro dos limites das suas funções típicas e atípicas, para que haja uma resposta do Estado brasileiro para essas mudanças climáticas. Muito obrigado, parabéns por ter chegado até aqui, agradeço aí a sua companhia e que você continue em busca do conhecimento, em especial dessa temática tão importante que diz a nossa condição e qualidade de vida sadia aqui na Terra, exercendo e usufruindo do direito, lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, que é o direito, o princípio da dignidade da pessoa humana, para que a gente tenha dignidade para viver não somente as presentes, mas também as futuras gerações. Um forte abraço para você e vamos que vamos!